Bom, eu concordo com o Papa nessa, né? E tenho apontado para isso há muito tempo. Veja, para começo de conversa, a mesma turminha que fala em ciência, 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 quer matar um braço importante da ciência, que é a biologia. Né? Os seres humanos, eles têm características que são construções sociais, como essa turma gosta de dizer, e outras características que são, digamos assim, inatas, que estão ali emprenhadas, impregnadas em nosso DNA, né? E a gente carrega desde os antepassados esses genes, né? E essas certas características. Então, querer matar a biologia para dizer que você é aquilo que você acredita que você é, isso não só fere a ciência, mais especificamente a biologia, como aquilo que a gente observa, que são diferenças importantes entre os sexos. E outra coisa, isso abre a porta para um grau de hipersubjetivismo doentio. Eu dou um exemplo, né? No DSM-5, que é o último padrão, né, das doenças psicológicas e tudo, consta lá não só a disforia de gênero e tudo mais, mas também, por exemplo, uma que é mais fácil para a turma entender, porque, digamos assim, menos polêmica para a ideologia woke, anorexia. O que é anorexia, senão alguém que acha, que jura que está acima do peso, e você olha para a pessoa e a pessoa é só osso, é um fiapo. Você sabe que tem alguma coisa que não está batendo, você sabe que tem um mismatch, né? Uma percepção da realidade muito equivocada dessa pessoa, ela está doente. Então, quando a pessoa vira e fala, eu sou mulher, e você olha e fala, mas pô, tu é um galalau, tem alguma coisa esquisita acontecendo. E você negar essa, digamos, essa parcela significativa que compõe o indivíduo, né, que é quem você realmente é, como você nasceu, e que isso vai impactar um monte de coisa, e não é só você começar a cortar testosterona com 4 anos de idade, o que para mim é criminoso, diga-se de passagem, ou submeter o indivíduo a cirurgias invasivas e traumáticas depois de uma certa idade, o que também não vai resolver certas características mais inatas. A taxa de depressão, de suicídio até, em transgêneros que fizeram cirurgias é alta. É alta. E nós temos que poder tratar desse assunto sem o grau de emoção produzido pela ideologia woke, né? Pela ideologia de gênero. Então, de novo, me parece que o Papa disse o óbvio ululante, mas nós vivemos num mundo muito esquisito. Nós vivemos num mundo em que hoje mesmo, e o Papa devia se ocupar disso também, a França conseguiu colocar lá a questão do aborto, né? Agora, uma decisão do Congresso, uma decisão que está lá na Constituição do país, isso tudo muito esquisito, né? A Europa vive uma crise moral, espiritual até muito evidente, taxa de natalidade baixíssima e a preocupação dos franceses, sempre os franceses na vanguarda desse retrocesso, na minha opinião, e os franceses preocupados em facilitar, digamos assim, a matança de bebês em gestação. Não é preciso ser nenhum gênio, nem mesmo matemático, né, para antecipar o que vai acontecer com a Europa daqui a 2 décadas, 3 décadas. É um continente sendo tomado já por gente de fora. Por exemplo, muçulmanos que têm muito mais filhos, né, e que não acham legal ficar enaltecendo aborto, por exemplo. Então, a coisa está esquisita na Europa, no Ocidente como um todo. A ideologia de gênero é uma parte desse problema, não é o único, claro, problema, tem vários outros. Negar a própria razão, a turma que fala em nome da ciência para enfiar vacina experimental, para querer lockdown, que dane-se a economia a gente vê depois. Essa mesma gente diz que a mulher pode ser homem, o homem pode ser mulher, se assim sentirem. Quer dizer, uma coisa totalmente não científica. E com isso estão conseguindo efeitos práticos, perversos, para a humanidade e, acima de tudo, para as mulheres. Veja, o que esse movimento trans conseguiu? Colocar num ringue para lutar com mulheres, homens. E aí o resultado é óbvio, né? Então, de novo, ou a gente fala desse assunto, e cada vez mais gente toma coragem para falar, né? O Papa, não só ele, mas a autora do Harry Potter, que vem sendo atacada, perseguida por essa turma há muito tempo, ela que é uma progressista, tem uma visão progressista de mundo. Mas ela chega num limite, ela fala assim, não, biologia existe, homem, homem, mulher, mulher.
e por dizer o óbvio, ela é cancelada o tempo todo e ameaçada. Estamos diante de uma ideologia totalitária, intolerante, intransigente e anticientífica. Isso tudo é muito preocupante para o mundo. Isso aí. Obrigado, Rodrigo Constantino. Gustavo Lopes. Pois é, perfeita análise do Consta. Eu acho que, e interessante, né, o Papa ter se posicionado, o Papa que tem sido tão atacado, né, o Papa é comunista, o Papa é isso, o Papa é aquilo, mas ele, como o Constantino falou, ele está falando o óbvio, né, e ele tem se posicionado. E eu quero só fazer um parênteses muito breve aqui. Eu, como católico, eu fico muito preocupado quando eu vejo católicos que resolvem não ir mais à missa, não participar mais da igreja, criticar a igreja, ou seja, há uma fortaleza, para pegar aqui o coronel, aproveitar e fazer uma metáfora militar, a igreja é como se fosse uma fortaleza, que está sendo infiltrada pelo inimigo. De fato, ela está sendo infiltrada pelo inimigo, que é a teologia da libertação. Aí o que muitos católicos têm feito? Saem da fortaleza e começam a atacar ela desde fora. Qual é a lógica disso? A gente tem que continuar dentro da igreja, lutar e expulsar os inimigos de dentro da igreja, e não sair dela e atacar de fora. Então, fechando esse parêntese, eu acho que o Constantino abarcou todos os lados assim, dessa questão, porque essa questão da ciência, né, esse pessoal que usa de uma pseudociência para legitimar os seus argumentos, e esse é o grande problema, né? Quando a gente vê, por exemplo, o dicionário de Cambridge, que tem uma instituição que tem séculos, publicou no ano passado, ou adicionou, né, o verbete mulher. Mulher é aquela pessoa que se identifica como mulher, mesmo que tenham dito para ela que ela tinha um sexo diferente. Ou seja, não é nem que eles já até mudaram, não é que ela nasceu com um sexo diferente, não, que tenham dito para ela. Olha o nível de loucura que vai essa gente. Então, assim, a gente tem essa questão óbvia da ideologia de gênero, que é um ataque óbvio ao formato tradicional de família, ou seja, isso é uma coisa de manual da esquerda da escola de Frankfurt, sobretudo do Herbert Marcuse, de atacar diretamente a formação tradicional da família e aos poucos isso subvertendo, porque o marxista acredita que a família é uma instituição burguesa que impede o avanço da revolução, então ela tem que ser modificada para depois ser destruída. Então a ideologia nada mais é que um capítulo dessa tentativa de ataque à família, e a gente tem que pensar o seguinte: essa ideia de ciência, né, que os caras têm usado, ela é muito relativa. Vamos lembrar que semana passada o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica, depois eles voltaram atrás pela repercussão, mas usando ali dados científicos, segundo eles, que um feto aos 9 meses não sente dor, segundo estudos feitos com animais. Ou seja, o nível de loucura e até de, sei lá, isso já é uma de crueldade que esse pessoal chega. Eles usam dados pseudocientíficos de pesquisas realizadas com animais para dizer que, bom, feto não sente dor até os 9 meses. Inclusive, já há discussões na academia de aborto pós-parto. Exatamente isso, aborto pós-parto. A criança nasce, acho que não era bem o que eu queria. Ou seja, é um nome bonitinho para assassinato de bebês. Aliás, como todo aborto. E aí, só para fechar, e já que o Consta falou na França, esse ano a gente tem os Jogos Olímpicos de Paris. E uma das grandes discussões é justamente a participação de atletas trans em categorias femininas. E aí, veja que interessante, a Associação Internacional de Atletismo, que é a associação esportiva mais tradicional do mundo, mais antiga, já proibiu. Eles disseram, não interessa o que o COI decida. No atletismo, atletas trans não participarão. Eu acho excelente, bato palmas. Então, que bom que o Papa está se manifestando, que a J.K. Rowling está se manifestando, que a Associação de Atletismo está se manifestando, porque as pessoas precisam sair dessa espiral do silêncio e enfrentar esse tema de frente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.